Pronto, irmãos. Começou a gravação. É, Irmãos, eu preciso do feedback de algum irmão para saber se está me escutando e se está dando para ver. Está. Certinho, então vamos lá. Vamos dar continuidade. Nós já vimos sobre alguns atributos do Senhor e hoje nós vamos ver mais um. Na última aula, nós estudamos sobre a onisciência, né? E vimos as suas implicações. Hoje nós vamos ver sobre a onipotência. Nosso Deus onipotente. O que significa na nossa vida, né? Eu coloquei aqui uma citação de A.W. Pink, que escreveu um livro muito bom sobre os atributos de Deus. O nome do livro, inclusive, é Os Atributos de Deus. E ele escreve assim: não poderemos ter correto conceito de Deus se não pensarmos nele como onipotente, igualmente como onisciente. Quem não pode fazer o que quer e não pode realizar o que lhe agrada, não pode ser Deus. Ou seja, toda vez que formos meditar e buscar entender quem é Deus, nisso tem que estar incluído a ideia de onipotência e onisciência. Um Deus que não pode fazer tudo aquilo que quer, ou seja, um Deus que não seja onipotente, ele não pode ser Deus. Então, inevitavelmente, a ideia de Deus traz também a ideia de onipotente, de um Deus que é todo poderoso. Então, o que que a Bíblia diz sobre a onipotência? Eu selecionei aqui alguns textos para a gente ler, e à medida que a gente for passando os pontos no slide, a gente vai recordando aqui alguns textos, pela qual eu coloquei aqui. Então, primeiro, Isaías 43:13 diz assim: desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Apocalipse 19:6 diz assim: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Gênesis 18:14 diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. É uma pergunta retórica, em que Deus, que o anjo que aparece a Abraão, ele fala que ele vai ter um filho, né? Que Sara ficará gestante. E tanto Sara como Abraão fica assim espantado com essa promessa, porque Sara já tinha 90 anos e Sara não tinha mais nem os costumes de mulher, ou seja, Sara ela não menstruava mais e, consequentemente, significava dizer que ela não ovulava. Para a humanidade, cientificamente, humanamente falando, seria algo impossível Sara ter um filho aos 90 anos e sem já seus costumes de mulher. Mas para Deus não tem nada impossível, Deus pode todas as coisas. Por isso que Deus fez a promessa e Deus cumpriu. Sara, aos 90 anos, teve um filho que se chamou Isaac. Gênesis 18:14, aliás, Jeremias 32:17, diz assim: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti.
Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jó 37:23, assim, fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Jó 37:23. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:1-2. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Isaías 44:24. O poder de Deus na criação, né? E esses são alguns textos que nos indicam que Deus é todo poderoso. Vamos ver o que significa dizer que Deus é todo-poderoso. Dizer que Deus é onipotente. Com isso, queremos dizer que Deus é capaz de fazer todas as coisas de acordo com a sua natureza e vontade. Ou seja, tudo que Deus quer fazer, ele tem o poder e a capacidade para fazer. Tudo que Deus quer fazer, ele tem o poder e a capacidade para fazer. Eu coloquei aqui que ele faz todas as coisas de acordo com sua natureza e vontade, porque ele não pode fazer algo contra a sua natureza. Ou seja, ele não pode deixar de ser santo. Santo faz parte da sua natureza. Então, Deus não pode pecar, por exemplo. Então, quando a gente diz que Deus pode fazer todas as coisas, ele faz todas as coisas de acordo com a sua natureza. Ele jamais vai fazer algo contra a sua própria natureza de Deus. Ele jamais, por exemplo, vai deixar de ser onipotente. Ele jamais vai deixar de ser santo. Ele jamais vai pecar. Ele jamais vai ser mal. Por quê? Porque na sua essência ele é bom, na sua natureza ele é bom. Na sua natureza ele é santo, ele é perfeito. Então, ele sempre fará todas as coisas de acordo com a sua natureza e vontade. Isso também significa que ele não vai fazer nenhuma coisa que seja logicamente absurda. Né? Vai fazer um quadrado redondo. Não existe, o quadrado é quadrado. Então, ele não vai fazer nada contra as leis da natureza ou as leis da lógica. El Shaddai é um nome que indica esse atributo de Deus, né? O significado no hebraico do hebraico El Shaddai é o Todo-Poderoso, o Senhor o Todo-Poderoso. Deus, ele é infinito. O seu poder, ele é infinito, ele nem se cansa nem se fatiga. Ou seja, o significado de Deus ser onipotente significa que o seu poder é infinito e por isso ele não se cansa. Deus, ele não se fadiga, ele não se cansa, está cansado de alguma coisa ou se cansou de alguma coisa. Quando a gente vê que Deus descansou no sétimo dia da sua criação, não significa dizer que Deus criou 1, 2, 3, 4, 5, sexto dia criou o homem a sua imagem e semelhança, e aí chegou lá e disse: estou exausto, estou cansado, deliberei muito poder para criar todas as coisas, agora eu preciso descansar. Não, essa não é a ideia. A ideia de descanso ali é a ideia simplesmente de que Deus não criou, Deus não fez nada naquele dia. E é interessante que Deus, ele poderia ter, por exemplo, feito o universo e o tempo apenas ter determinado o tempo em apenas em 6 dias, né? Não, ele trabalhou, ele fez, ele realizou a sua obra nos 6 dias, então o dia vai ser de segunda a sábado, esquece o domingo, né? De segunda a sábado, só 6 dias. E 6 dias ali que o homem vai trabalhar o tempo todo como Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas não, essa não é a ideia. Deus, ele descansou, ou seja, ele não trabalhou, ele não realizou a sua obra de criação no dia sétimo. Isso apontava também para o descanso
das suas criaturas, especialmente que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Por isso que é um preceito maravilhoso. Nós não somos adventistas dos sétimos dias e nem legalistas enquanto a isso, mas é um preceito que nos faz muito bem. Entre 7 dias da semana, tirar um para não realizar trabalhos, serviços que a gente faz geralmente nos outros dias cotidianos. Então, Deus, ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Esse é o significado de Deus ser onipotente. Só que temos que lembrar, irmãos, que não significa dizer que ele pode fazer algo contra a sua própria natureza, né? Isso jamais irá acontecer. Então, irmãos, Deus pode todas as coisas, ele tem poder para todas as coisas. Não há nada difícil para ele, não há nada que ele não possa fazer, não há nada que vai lhe cansar, que vai lhe deixar exausto. Esse é o nosso Deus. Nós vamos ver agora as expressões do poder de Deus. Nós vamos ver basicamente três áreas importantes em que Deus exerce o seu poder de forma que a gente possa analisar e contemplar melhor o fato de Deus ser onipotente, o fato de Deus ser todo-poderoso, que possa fazer a gente contemplar de fato o significado pela qual acabamos de descrever no slide passado. A primeira a expressão do poder de Deus está descrita e inserida na criação, no fato de Deus criar. Se você observar, Deus, ele criou todas as coisas apenas pela palavra do seu poder. Ele falou e tudo passou a existir. Ele apenas falou e tudo se fez. A palavra de Deus em Salmo 36:6, assim, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles, né? Ou seja, o céu, todo o exército do céu, todos os anjos, e nós sabemos que todas as coisas, toda a criação foi feita pelo simples fato da palavra sair da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é uma ordem, um decreto. Quando ele falou, tudo se fez. Ele disse: haja luz, haja mar, haja porção seca. E nesse simples falar, as coisas passaram a existir. Só para você ter a ideia do tamanho do poder desse Deus. Isaías 44:24 diz assim: eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Entenda, Deus fez todas as coisas, Deus fez essa imensidão que é o universo e ele não precisou de ajuda. Nós já vimos que ele não cansa, ele não cansou e ele não precisou de ajuda. E não foi algo assim difícil para Deus. Deve ter sido difícil para Deus. Criar tudo isso aqui, criar os céus, a terra, tudo que nela há, Deus deve ter empenhado grande esforço para isso. Não há nada que seja impossível, não há nada que seja difícil para Deus. Nós lemos os textos bíblicos, né? E ele não precisou de ajuda para fazer isso. Ele mesmo fez isso sozinho, porque esse nosso Deus é um Deus todo poderoso e que expressa esse poder de forma fenomenal através do ato de criar, através da ação de criar, expressando o seu poder na ação de criar. Ele apenas falou e tudo se fez. Agora, é importante que está junto aqui, nesse mesmo aspecto aqui, queridos, da criação, que é a questão do sustento dessa criação. Porque Deus, ele não apenas criou, mas Deus também sustenta
tudo aquilo que ele criou, né? Algumas pessoas, algumas linhas teológicas aí, liberais, eles acreditam que Deus é o Criador, sim, mas Deus criou todas as coisas, mas deixou aí na mão do acaso, do destino, da humanidade, da criação mesmo, o sustento. E as coisas caminham ou não, evoluem ou não, de acordo com a ação do homem, e que tudo está, e que depende do homem, ou da criação no geral. E essa não é a realidade. Deus sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3 diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, a criação, Deus, ele não só criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. A palavra grega para sustentar significa escorar ou manter, ou seja, ele mantém de pé, ele mantém a criação. As coisas só são porque são e só estão no pé que estão, porque Deus sustenta todas as coisas. Se Deus não sustentasse todas as coisas, se pelo seu poder ele não estivesse por trás de todas as coisas, irmãos, não haveria mais vida na Terra, não haveria mais universo, não haveria mais planeta, não haveria mais nada. Não haveria mais nada. E eu coloquei aqui algumas coisas só para a gente meditar e para a gente pensar a respeito disso aí. Eu até pensei em colocar aqui o texto para ficar gravado nos slides, até para vocês verem depois, mas iria ficar muito grande, né? Então, eu vou apenas ler aqui algumas coisas para a gente poder pensar sobre isso, né? A gravidade, nós sabemos, se não fosse as leis da gravidade, era impossível a gente estar aqui na Terra. A gente já teria, não tinha como a gente se sustentar, colocar os pés na Terra, e, consequentemente, não haveria vida aqui na Terra, né? O Sol. O Sol, irmãos, a temperatura de superfície é de quase 6.700 graus Celsius. Se estivesse mais perto da Terra, o Sol, seríamos queimados. Se estivesse mais longe, um pouquinho só, congelaríamos. A distância do Sol para a Terra é uma distância perfeita. Se estivesse um pouquinho mais perto do Sol, derreteríamos. Se estivesse um pouquinho mais longe, congelaríamos. Isso só pode significar, irmãos, que Deus, ele fez todas as coisas perfeitamente e sustenta perfeitamente todas as coisas. A Lua, por exemplo, a Lua ela está numa distância perfeita da Terra, porque se a Lua estivesse um pouquinho mais afastada, distante, apenas mais um pouquinho, a maré do oceano inundaria completamente a Terra 2 vezes ao dia, entendeu? Então, se a Lua fosse um pouquinho mais distante, a maré do oceano cobriria a Terra, e só 2 vezes por dia. Então, isso significaria que todas as pessoas iam se afogar 2 vezes por dia, não ia ter tempo para reprodução e para a vida humana na Terra. Então, isso só pode significar o quê? O sustento, a obra perfeita, poderosa de Deus e o sustento perfeito de Deus. As estações. A inclinação, irmãos, do globo está numa inclinação de 23 graus, o que nos permite ter as 4 estações. Se ela não fosse inclinada, os vapores do oceano se moveriam para o norte e para o sul, acabando por empilhar monstruosos continentes de gelo. Se a nossa atmosfera diminuísse de repente, os meteoros que hoje se incendeiam inofensivamente ao atingir a atmosfera terrestre nos bombardeariam de forma constante. Então, são apenas coisinhas básicas para pensarmos e refletirmos como Deus, ele não só criou e deixou aí, Deus cria e criou de uma forma perfeita e sustenta de uma forma perfeita. Se a Terra se inclinasse um pouco mais, mas ela não vai se inclinar. Por quê? Porque Deus sustenta todas as coisas.
Socialmente, eu coloquei aqui também, socialmente, a própria raça humana. Se nós analisarmos a maldade que existe no mundo, o pecado que existe no mundo, as culturas estranhas que existem no mundo, se não fosse a mão de Deus operando ali, com sua soberania, com seu poder, não existia mais o homem. O próprio homem iria se destruir. Não seria possível a vida em sociedade. A palavra de Deus no Salmo 36:6 é assim: a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. O Senhor conserva todas as coisas. Todas as coisas. A palavra de Deus também lá em Atos 17 diz que Deus nos dá todas as coisas, a vida, a respiração e tudo mais. É Ele quem nos sustenta. Nós somos sustentados pela mão de Deus. Ele sustenta todas as coisas. Isso demonstra, isso é uma expressão clara do poder do nosso Deus. O outro aspecto, irmãos, aqui é o aspecto da salvação. Judas 24, 25, Judas é só um capítulo, lá no versículo 24, 25, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Esse Deus poderoso que nos guarda para nos apresentar diante dele com exultação. Isso significa o quê? Salvação. Deus nos salva, meu irmão. Nós temos que entender que a salvação não é obra do homem. A salvação é obra de Deus. A salvação é uma obra de Deus. E Deus nos salva com grande poder. Deus nos salva de uma maneira soberanamente poderosa. É dessa forma que Deus nos salva. Nós temos que entender isso. As pessoas acham que elas mesmas têm a capacidade de se salvar. Raciocina comigo. Se as pessoas tivessem a capacidade de se salvar, não seria necessário Jesus Cristo vir e morrer numa cruz no nosso lugar. Não seria necessário. Se as pessoas tivessem essa própria capacidade de se salvar, não seria. Esse poder, ele vem de Deus. Veja que poder maravilhoso. Deus se fez carne. Às vezes eu pensava, como pode Deus se fazer carne? Como pode Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo? E aí eu vim entender isso e esclarecer na minha mente quando eu parei para pensar que Deus é onipotente. Esse Deus onipotente, ele pode todas as coisas. O que não pode é o homem se fazer Deus. Mas Deus se fazer homem, pode. E Deus se fazer homem não é contra a sua natureza. Porque esse Deus que se fez homem, ele foi um homem perfeito. Um homem perfeito, sem pecado. Um homem santo. Então, essa obra de salvação é uma obra de Deus. Outra coisa, se o homem tivesse poder de se salvar, o homem não precisaria do Espírito Santo. O homem não precisaria da conservação de Deus, como acabamos de ler no livro de Judas, de nos conservar, de nos apresentar. Não, nós tínhamos essa capacidade de nós mesmos, de nos salvar, de permanecermos firmes na salvação. Mas nós não temos. Essa obra é uma obra de Deus, e ele faz isso de uma maneira poderosa. Eu já ouvi o pastor Paulo Júnior, a gente fala muito, comenta muito dele aqui, porque ele é um pastor famoso aí da internet, e numa dessas pregações, ele nos diz que Deus empenhou maior poder ainda para salvar o pecador do que para criar todas as coisas. Por quê? Porque para criar, ele criou do nada, ex nihilo. Né? Ele criou a partir do nada, ele apenas disse e passou a existir. Mas para salvar o pecador, ele cria uma nova criatura a partir de uma massa caída.
em pecado, de uma massa corrompida, de uma matéria corrompida, que é o homem pecador. Então, de maneira extraordinária, ele faz o quê? Ele nos salva, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, mudando as nossas as afeições, mudando as nossas vontades, mudando as nossas paixões. Essa é uma obra de Deus. E sendo uma obra de Deus, ela inevitavelmente vai ser concluída. Quando Deus começa essa grande obra, ele inevitavelmente leva à conclusão. Por isso que o cristão verdadeiro, que foi salvo por Cristo, ele jamais perderá a salvação. Ele vai ganhar dizendo, porque fulano estava na igreja, e aí depois foi para o mundo, se perdeu. Não, é porque ele nunca foi salvo. Ele estava ali, mas ele era um lobo com pele de ovelha. Ele estava ali, mas ele era um joio no meio do trigo. Porque o trigo de verdade, a ovelha de verdade, ela jamais vai perder a salvação. O bom pastor jamais vai deixar de guiar suas ovelhas, porque é uma obra de Deus, poderosa de Deus. Jesus disse isso. Veja que Jesus disse assim: todo o que o Pai me der, virá a mim, porque Deus é poderoso. E todo que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque a vontade do meu Pai que me enviou é que todo que vê o Pai, que me vê e crê em mim, eu ressuscite no último dia. Ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O meu Pai que me deu, quando ele fala essas ovelhas, ele diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu conheço, elas me seguem, e eu os dou a vida eterna. O meu Pai que me deu é maior que tudo, e ele é todo poderoso. Ninguém pode arrebatar das suas mãos. São palavras de Jesus. Ninguém pode arrebatar as ovelhas, porque Deus é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. A salvação é obra dele. E ele começa, e ele cumpre, e ele conclui a sua salvação. Nenhum salvo perde a salvação. Nenhum salvo vai deixar de ser salvo. Ele faz, ele transforma, ele muda o coração do salvo. Ele confirma ali, ele conduz, ele apresenta, como nós lemos no texto passado. Então, a salvação é uma expressão do poder de Deus. E por isso que Deus, sendo todo-poderoso, e nós vimos que ele pode fazer tudo o que ele quer. E ele faz tudo o que ele quer. Ele diz em Isaías 46, se não me engano, ele diz, e farei toda a minha vontade. Cumprirei toda a minha vontade. Então, ele quer nos salvar, ele tem poder para nos salvar, ele nos salvará, certamente. Quando Deus começa essa grande obra, ele inevitavelmente leva à conclusão. Então, significa, meu irmão, que Deus guiará todos os pecadores arrependidos à justificação e à glorificação. Todos aqueles que ele escolheu, poderia colocar aqui também, todos os pecadores escolhidos. É uma doutrina maravilhosa, a doutrina da eleição, que as pessoas ignorantes e privadas da graça de Deus nunca vão entender. E eles preferem diminuir o poder de Deus, preferem não se dobrar a um Deus todo-poderoso, e aí eles dizem que Deus até quer salvar, mas não pode salvar, porque Deus se limita à liberdade do homem, ao livre-arbítrio do homem, é isso que eles dizem. Ou eles diminuem a soberania de Deus, ou seja, Deus ele não tem controle sobre todas as coisas, porque Deus não tem controle sobre a salvação, Deus não é soberano, ele quer, mas não pode. Ele quer, mas não tem poder para isso, ou ele quer, mas não consegue. Então, Deus nem é todo poderoso, e Deus nem é todo, e Deus nem é soberano. Mas essa é uma ideia antibíblica. Porque Deus, ele inevitavelmente guiará os pecadores, escolhidos, arrependidos também, que inevitavelmente vão ser arrependidos da justificação em Cristo Jesus, e a justificação é pela fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Deus derrama esse dom maravilhoso, perfeito sobre nós, nos dando fé, abrindo os nossos olhos para enxergar os nossos pecados e reconhecer que em Cristo há perdão e salvação. Nós passamos a confiar, crer em Cristo Jesus e, consequentemente, a glorificação. Ele nos levará inevitavelmente à glorificação. Então, Deus, de uma maneira gloriosa, enviou o seu Filho para salvar pecadores de seus pecados, de uma maneira poderosa. Deus desceu da sua glória, se fez carne, se humilhou em forma humana,
habitou em um corpo humano, viveu em um corpo humano, se fez carne para poder viver uma vida perfeita e se entregar de uma maneira humilhante numa cruz pelos nossos pecados. É uma obra poderosíssima que fez ele, inclusive, chegar a se humilhar, se entregar a si mesmo, experimentar a morte no nosso lugar, mas que ressuscitou. Por isso que a outra expressão do poder de Deus é esse poder sobre a morte, esse poder de vencer um inimigo poderosíssimo contra nós. Ele experimentou a morte propositadamente para vencê-lo e nos dar vitória junto com ele. Então, a ressurreição também é uma expressão do poder de Deus, da onipotência de Deus. O poder de Deus é também manifesta em sua capacidade de ressuscitar os mortos. Jesus disse aos seus discípulos: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus venceu a morte. Jesus nos deu a vitória sobre a morte. Jesus venceu Jesus venceu a morte e nos deu a vitória junto com ele sobre a morte. Esse poder de ressuscitar tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? Jesus, nós já vimos, né, que ele ressuscitou Lázaro, que ele ressuscitou a filha, o filho da viúva de Naim. Ele tem esse poder sobre todas as coisas, ele tem esse poder sobre a morte, sobre a vida, quanto à morte e à vida espiritual. Ele diz que aquele que crê no Filho tem a vida e passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Ele tem esse poder de nos ressuscitar espiritualmente. Que maravilha! Esse nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Dizendo isso, irmãos, vendo isso agora, quais as implicações? Quais as implicações para a nossa vida? O fato de Deus ser todo-poderoso, aplicando o poder de Deus para a adoração. Devemos adorar a Deus por causa do seu poder. Deus disse ao seu povo: mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com um braço estendido, a ele temereis e a ele vos prostrareis. Em adoração, meus irmãos, em reverência. E a ele oferecereis sacrifícios. Meus irmãos, pense comigo, esse Deus que pode todas as coisas, não existe ninguém que seja mais forte do que ele. Ainda que você reúna todas as forças, seja ela de qual aspecto for, ela não é comparável a Deus. Todas as forças do universo que vão existir, que existem, que já existiram, não é comparada com o poder de Deus. O poder de Deus é um poder infinito. Ele pode todas as coisas. Ele criou de uma maneira poderosa. Ele salvou de uma maneira poderosa. Ele ressuscitou e ele nos ressuscitará de uma maneira poderosa. Meus irmãos, nós só podemos nos prostrar em adoração, em louvor, em amor. Nós só poderemos nos prostrar em reverência diante desse Deus Todo-Poderoso. Para a esperança. O poder de Deus é uma fonte. Irmãos, perdão, deixa eu só fazer a belinha aqui, fazer silêncio. Belinha, cala a boca. Para a esperança. O poder de Deus é uma fonte de confiança. Sempre que você se sente incapacitado, lembre-se da palavra de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Na força do seu poder, podemos realizar tudo o que ele quer que façamos. Podemos viver com confiança todos os dias,
sabendo que somos capazes de fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Só um momento, irmãos, eu vou bem que abrir a porta. Na verdade, esse tópico aqui eu ia colocar para confiança, né? Para confiança. E eu botei para esperança. Irmãos, o nosso Deus é um Deus em que você pode confiar, que você pode esperar nele, pode confiar. Nele podemos realizar tudo o que ele quer que façamos. Podemos viver com confiança todos os dias, sabendo que somos capazes de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes, a gente olha para os preceitos bíblicos e a gente pensa neles como algo difícil ou impossível de se alcançar. É impossível ter padrão sobre isso, dessa forma. E a gente não para olhar que esse Deus que nos dá esses preceitos é o mesmo Deus que promete que vai fazer em nós. É aquele Deus que promete que nos fortalece. É aquele Deus que promete que compartilha do seu poder e pelo seu poder nos capacita para que nós possamos fazer aquilo que lhe agrada. Então, às vezes, a gente está passando por problemas de conduta na nossa própria vida. O primeiro passo, obviamente, é reconhecer. E o segundo passo é confiar no Senhor. É orar, como eu coloquei lá no último tópicozinho que a gente vai fazer. É olhar para a sua palavra e orar e confiar, porque ele é poderoso para nos capacitar. Às vezes a gente passa por situações difíceis, seja ela de escassez, de dificuldades, mas a gente tem que confiar que não estamos só, mas que tem um Deus que está conosco e nos capacita e nos sustenta em todas as circunstâncias. Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, as pessoas pensam que é porque que você pode fazer todas as coisas. Eu quero comprar um carro, então tudo eu posso porque Deus me fortalece. Não, é tudo posso, ou seja, pode passar por toda e qualquer circunstância, porque Cristo está com você e lhe fortalece, lhe capacita, lhe sustenta. Ele diz, eu sei ter em abundância, sei ter escassez, sei ser exaltado, sei ser humilhado, tudo posso naquele que me fortalece. Aquilo que Deus quer de nós e viver na sua presença e andar de uma forma que lhe agrade, é algo que Deus promete, mas é algo que Deus não só promete e não só requer de nós, ele também nos capacita para isso. Ele nos dá a força para isso. E por isso nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Vocês, mas como que eu vou fazer? Você não tem poder para fazer, mas o seu Deus, ele é todo-poderoso. E o seu Deus, ele promete que fará na sua vida, ele dará essa força, dará esse poder para que você possa fazer e realizar aquilo que lhe agrada. Para a esperança. Jó disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestir este meu corpo da minha pele em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Aqui, nós lembramos de quê? De Jó, passando por dificuldade. Jó aqui sofrendo. Jó aqui já tinha perdido. Era um homem próspero, abençoado, família abençoada, e da noite para o dia perdeu tudo. Perdeu família, perdeu sua prosperidade, por fim perdeu a sua saúde, porque ele era um homem saudável também, mas perdeu a sua saúde. E aquilo que sustentou Ló era a esperança. Qual esperança? Essa esperança aqui não é algo que você duvida, a esperança que eu tenho esperança que um dia aconteça.
Mas aquela coisa, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas a esperança é a última que morre. Não. Aqui é o ato de esperar algo que de fato irá acontecer. É uma esperança que, na verdade, é uma certeza de algo que irá acontecer no futuro. E isso nos sustenta em determinados momentos. Jó aqui entendeu, mesmo diante das suas dificuldades, que tinha um redentor vivo que se levantaria sobre a terra. E que esse redentor, ele ainda iria ver com seus próprios olhos, mesmo depois de morto, mesmo depois que a sua pele fosse consumida pelos vermes, decomposta, mas com seus próprios olhos. Ou seja, ele aqui aponta para a ressurreição. Ele aqui aponta que um dia não terá essa dificuldade que ele estava passando, iria acabar. Que essa situação iria acabar. E que um dia tudo iria ficar de uma forma perfeita, a ponto dele ressuscitar com seus próprios olhos. Ele vê, ele contemplar uma das coisas mais belas que existe, ele passar por um momento mais especial que existe, mais especial do que ter uma família próspera, do que ter saúde, do que ter prosperidade financeira, que é estar na presença de Jesus, contemplando a sua face. Pode crer, não tem coisa mais maravilhosa do que isso. E essa é a nossa esperança, essa é a esperança para nós, porque o nosso Deus é todo poderoso e ele tanto ressuscitou como ele ressuscitará todos aqueles que têm fé nele. E por fim, irmãos, aqui o nosso último tópico, para a vitória. As implicações da onipotência do Senhor para as vitórias. Presta atenção, as lutas são intensas. Os inimigos são poderosos. Nós temos lutas todos os dias. Nós temos batalha todos os dias. Jesus já nos prometeu isso. Tem de bom ânimo, Jesus disse. Mas antes, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Se fizeram comigo, vou fazer com vocês. Olhem para Jesus. Nós estamos estudando nós estamos pregando e vendo nos nossos domingos e quarta-feira, nosso culto, sobre o Evangelho de Marcos. Nós estamos vendo as perseguições, as implicações contra Jesus Cristo. Jesus diz, como foi comigo, vai ser com vocês. Jesus sofreu perseguições terríveis. Ali é só o início. O que nós estamos vendo é só o início das perseguições. E das dificuldades, as lutas. Os inimigos são poderosos. A morte, nós vimos que Jesus já venceu. E vai nos dar essa vitória com ele. O diabo e seus asseclas também. A nossa própria carne. Talvez a nossa principal inimiga. A nossa própria natureza pecaminosa. Então, nós temos lutas. Mas nós temos um Deus que tem poder ilimitado. Ninguém tem mais força que ele. Ninguém. A morte. O diabo. A nossa natureza pecaminosa. Nada e nem ninguém tem mais força do que Deus. Não há nada que ele não possa fazer. Por isso que Paulo diz, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele é a nossa força. E a vitória, meu irmão, é garantida. Paulo, em Romanos 8, diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E nada, e nem ninguém, e nenhuma circunstância nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse nosso Deus é todo poderoso e a nossa vitória é garantida. Nós não estamos falando de vitória porque eu conquistei um carro, vitória, porque eu conquistei um emprego bom, vitória com as coisas fúteis desta vida passageira. É a nossa vitória celestial, a nossa vitória, o prêmio da salvação. O prêmio da salvação. Não é a medalha de ouro da Olimpíadas, é a medalha da salvação, é a coroação, a medalha de ouro da salvação. Nós somos mais do que vencedores por Cristo, nosso Senhor Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, meu irmão. Antes entregou por todos nós, não nos dará com ele todas as coisas.
Então, as lutas, as dificuldades que você esteja passando, os problemas, os medos, os anseios, os temores, irmãos, se fortaleça no Senhor, confie nele, espere nele. Ele já garantiu a vitória maior na sua vida. Ele estará com você todas as coisas e ele tem todo o poder. Adalto Lourenço diz que você não poderia limitar Deus e achar que Deus não pode fazer nada, alguma coisa por você. Deus pode fazer tudo por você. E ele faz tudo por você. Então, ore, entregue na vida dele, se entregue a ele. Aquilo que ele não lhe der, porque você não precisa. Ele sabe de todas as coisas. Ele criou todo o universo, ele sustenta, ele conhece. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então, sempre, sempre recorra à sua palavra. Sempre recorra à sua palavra. Aquela palavra ali, ela é poderosa, porque ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Aquela palavra ali é a verdade. Aquela palavra ali transforma a sua vida, abençoa a sua vida. E ore, clame a Ele, peça a Ele, tenha comunhão com Ele. E esse é o Deus em que você pode recorrer. O mundo pode estar todo contra você. As situações podem estar toda desfavorável a você, mas você tem um Deus que é todo poderoso, que pode todas as coisas, que nada e nem ninguém é maior do que ele. Então recorra a ele e descanse nele. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Glória a ele, louvado seja ele, exaltado seja ele. Essas aqui, mais uma vez, são as nossas bibliografias, né, que eu utilizo para preparar as nossas aulas. Teologia Sistemática de Miller Erickson, John MacArthur, Deus, face a face com a sua majestade. Eu queria usar alguma citaçãozinha também de Deus é Soberano, de A.W. Pink, eu não coloquei aqui, né, algumas reflexões que a gente tira dos nossos estudos. Está aqui eu mais uma vez pregando, e o símbolo da nossa igreja, Igreja Cristã, o Evangelho da Graça. Deus nos abençoe.